Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio vamos falar sobre a missão, o objetivo, a história do Ministério da Música, qual a sua finalidade, e isso é importante, tá bom? Vamos lá. Nós precisamos tirar pó de alguns conceitos que você já tem, que você já sabe, mas é importante relembrarmos. O significado de ministério é serviço, a palavra é diaconia. Ministros são aqueles que servem a Deus, a comunidade local, a sociedade. E Deus nos chama para servir em diversos ministérios, diversas áreas, e cada um deve identificar o seu chamado dentro do corpo de Cristo. Nem todos foram chamados para o ministério pastoral, nem todos foram chamados para o ministério da música. Cada um deve compreender o seu chamado. A igreja cristã, protestante, reformada, a igreja metodista compreende que todos os crentes devem encontrar o seu ministério, devem identificar o seu chamado para servir em alguma área, tá bom? Vamos lá. Somos ministros que servimos com alegria e com excelência, de acordo com os nossos dons. Com alegria, porque é uma honra entender o chamado de Deus para nós, então é uma alegria que nós servimos. E excelência significa fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos hoje. Fazer o nosso melhor. Isso é excelência, diferente de perfeccionismo, que é sempre querer algo perfeito e às vezes nem tem condições da pessoa entregar aquilo que ela idealizou. Agora, existem pessoas que são chamadas por Deus e elas se dedicam integralmente a alguma área de serviço dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja local, dentro de uma denominação, dentro de uma instituição. Essas pessoas servem a Deus, servem ali essa comunidade de segunda a sexta, de quarta a domingo, e são pessoas que por se dedicarem integralmente, elas recebem um salário, prolabore, elas são, de certa forma, às vezes é um contrato de serviço e elas conseguem se dedicar integralmente. O seu tempo é dedicado àquilo, à música, à administração, ao ministério pastoral, à diaconia. Em geral, essa é uma realidade de igrejas grandes. Igrejas grandes têm mais de um pastor contratado, tem um ou dois músicos contratados, administração contratada, secretária contratada, etc. Tá bom? Mas a maioria das igrejas de médio ou pequeno porte, as pessoas servem a Deus em diversos ministérios de forma parcial. Ou seja, ela tem uma vida profissional, aonde ela tem o ganha-pão dela, aonde às vezes ela se formou na faculdade, ali sai o salário, sai o sustento dela. Como advogado, como engenheiro, como auditor, como professor, como pedreiro. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa sente o chamado de Deus para trabalhar numa igreja local de forma parcial, se envolvendo em algum ministério, algum grupo de trabalho. Agora, essas pessoas que se dedicam parcialmente, ela pega um tempo da semana dela, um período da semana dela e dedica a sua vida àquilo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos uma compreensão errada do voluntariado na igreja. Na verdade, eu prefiro até não usar muito esse termo, porque esse termo às vezes é um conceito errado. Eu sou voluntário e às vezes serve de forma medíocre, de qualquer forma. Eu sou voluntário, então não dedica tempo se capacitando, crescendo naquela área, se preparando para entregar algo com excelência. Claro, de acordo com o tempo que aquela pessoa tem, com o dom que ela chamou, mas ela também tem que fazer algo com excelência. Não é porque ela não recebe um salário, um prolabore da igreja, que ela tem que fazer de qualquer forma. Tá? Então, cuidado com esse conceito equivocado de servir a Deus, servir uma comunidade de qualquer jeito, porque você não recebe nada ali. Tá? Esse é um conceito equivocado. Tá? Olha só o que a palavra de Deus diz. Paulo ensinando os discípulos. Paulo ensinando ali Timóteo e também ensinando o pessoal de Colossenses, a igreja em Colosso. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então aqui é tudo que nós fazemos. Ganhando ou não, tendo prolabore ou não, tem que ser para Deus. E Deus nós servimos a Ele não com migalhas, não com o que nos resta, com o melhor com aquilo que nós temos. Obviamente, uma pessoa que se dedica no ministério parcial, ela não vai abandonar a vida profissional dela para se dedicar integralmente ao Ministério da Música, a não ser que ela for contratada pela igreja. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, mas não posso fazer o trabalho relaxadamente, tá bom? Nenhum ministério pode
fazer o trabalho relaxadamente. Eclesiastes, um livro provocativo, ele diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, faça o seu melhor. Faça o melhor, e o melhor é com aquilo que você tem hoje, entregue o melhor. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria humana. E aqui o sábio de Eclesiastes está fazendo uma provocação, tá bom? Eu quero fazer algumas recomendações aqui sobre a área de Ministério da Música. Bem, primeira recomendação é o Renato Marinoni, é um pastor, um amigo, e ele com certeza tem condições de trabalhar melhor o Ministério da Música, história da igreja, história da adoração na igreja cristã, história da música cristã. O Renato, seus familiares de origem metodista, da igreja metodista de Poços de Caldas, Renato nasceu nessa comunidade. Depois o Renato foi para o Diante do Trono, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Foi como aluno num seminário. Depois ele se tornou professor. Renato veio para São Paulo, já criando também um Instituto de Adoração, Cultura e Arte, é o IACA. E ele também hoje é pastor na Igreja Batista, plantando uma igreja. Mas ele tem esse instituto, ele e a esposa dele são pessoas fantásticas, maravilhosas para trabalhar essa área. E o Renato, ele tem pequenos cursos, tem congressos, mentoreamento, onde um valor menor você consegue fazer mesmo remotamente e aprender muito sobre Ministério da Música. História da música, repertório, como liderar. O Renato é fantástico nessa área, tudo bem? Outras recomendações de livros. O primeiro livro é Louvor e Adoração, do Bob. Curso Vida Nova de Teologia, esse livro vermelhinho, tá bom? É um livro muito bom, é essencial para quem quer aprofundar no Ministério da Música. O segundo livro é do Renato, meu amigo, chamado Mergulhando na Adoração, um livro muito legal, também recomendo. O terceiro livro, um pouquinho mais teológico, chama Louvor, do Dr. Carson e Timothy Keller. E por fim, se você ama ler e quer realmente se aprofundar sobre música, liturgia, culto, adoração e espiritualidade, além desses três, eu recomendo mais três, que é do mesmo autor, James Smith, que é Aguardando o Rei, Desejando o Reino e Imaginando o Reino, tá bom? Fica essas recomendações. Mas vamos lá, ó. Músicos e cantores que participam do Ministério da Música não são os levitas do Antigo Testamento, tá bom? Vamos. Eu sei que possivelmente você já sabe disso. Levitas no Antigo Testamento são pessoas que trabalhavam com limpeza, com a manutenção do tabernáculo, do templo, trabalhavam ajudando os sacerdotes na matança dos animais, a separação, a limpeza dos animais na hora dos sacrifícios. E tinha a parte da música, mas é possivelmente até uma pequena parte comparado a tantos serviços que eles realizavam, tá bom? E os levitas eram pessoas integrais na dedicação ao trabalho. Bem, vamos pensar na história do ministério. Então, como que o Ministério da Música, hoje, o Ministério de Música que nós temos nas igrejas, como que chegou? Bem, a igreja cristã primitiva, os primeiros séculos, a gente não tinha templo e catedrais, e a gente também não tinha Ministério da Música, um grupo organizado que era responsável pela área de música nos cultos. Não tinha. Os cultos tinham música, muitas vezes era a capela, às vezes misturava um pouco os cânticos que os judeus já conheciam, novos cânticos que Deus foi dando, mas muitas vezes era a capela, tá? Claro que tinha outros instrumentos. Com o desenvolvimento da história, passando lá do século IV, V, estou falando mais de 300 anos, aí sim a igreja cristã foi se organizando. Infelizmente, ela também se desviou de muita coisa, mas na história da igreja cristã, teve um período que os músicos e cantores eram somente profissionais. Era uma música sacra, partitura, eram especialistas na área da música, tocando ou cantando. E aqui tem esse conceito de os profissionais e os leigos. Então as pessoas, ao participar do culto, da missa, não participavam dessa parte de cantar e cantar se não fossem profissionais, tá? Isso foi um período da história, aí o Renato é especialista na história da música cristã, que se você tiver curiosidade, você também pode se aprofundar. Por fim, teve um período aqui mais recente, inclusive o Carlos Wesley, um dos fundadores do metodismo, ele compôs muitos hinos. Então a igreja protestante, a reformada, depois de 1500 para cá,
foi criando uma himnologia, hinos que as igrejas cantavam, e normalmente com acompanhamento somente de órgão e pianos, que é considerado aí os instrumentos e músicas sagradas e tal, né? Embora muitos hinos foram paródias de músicas populares da sua época, tá? Fica uma curiosidade aqui. Bem, grupo musical, banda, líder de louvor ou líder de música, aquele que está ministrando, ministério da música, é algo extremamente moderno. Nós estamos falando aí de 60, 70 anos, que houve uma transição de 1950, 1960, que aí sim foi organizando grupos musicais, entrando bateria, guitarra, violão, contrabaixo. E aí houve até uma quebra de paradigma, porque as igrejas consideravam a guitarra do demônio, bateria do demônio e tudo mais, tá? Então essa é a história um pouco do ministério, que é recente, tudo bem? Comparado toda a história do cristianismo. Qual é o objetivo do ministério? Por que existe o Ministério da Música? Por que fazemos o que fazemos? Eu gosto de fazer essa pergunta. Qual é a missão? Por que existe o Ministério da Música? Aí eu coloco aqui, ó, o Ministério da Música é servir a Deus e a comunidade, e também, se a gente pensar, a sociedade, o mundo também, através da arte da música. Eu tenho um talento para tocar, para cantar. Bem, o mais comum do Ministério da Música exercer esse chamado é no espaço dos cultos, através dos instrumentos e das vozes. Entretanto, o culto ele é coletivo, ele é comunitário, tá? Então o Ministério da Música tem que ter essa compreensão. Por quê? Olha só. Aí eu coloco aqui, o objetivo do Ministério não é unicamente uma apresentação de uma banda ou grupo musical. Porque às vezes, tanto o Ministério da Música quanto a igreja desenvolve uma cultura que acha que você está indo lá para assistir. Estou lá para um show, vou assistir a apresentação. Às vezes a sensação é que seja uma apresentação. Claro que num culto comunitário a gente pode ter uma apresentação de um dueto, um trio, um quarteto, um coral, uma cantata, até uma banda pode apresentar no momento de, seja assim, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, adoração a Deus, mas em geral o culto ele é um culto comunitário. Então o Ministério da Música ele tem o objetivo também de ajudar a comunidade local a adorar e louvar a Deus através da música. O Ministério da Música ele ajuda a igreja através dos instrumentos das vozes a todos ali adorarem e louvar a Deus. Tá bom? Então, por isso que é importante ouvir a igreja cantando, por isso que é importante às vezes um som com maior qualidade, mas com volume mais baixo, para que ali não tenha aquela sensação de um show onde a igreja tem gente que fica ali só assistindo a apresentação, ou a própria pessoa que está no Ministério da Música acha que ali ele vai fazer uma apresentação musical. Vou dar o meu melhor aqui estou fazendo uma apresentação musical, vou me exibir ali. Né? E aqui eu só estou dando exemplos, não estou falando que acontece isso na igreja local, tá? Na sua igreja local. Mas só para você entender. Bem, através da música no culto, a gente tem adoração coletiva. O culto não é pessoal, individual. Senão a gente ficava em casa. Quando nós reunimos no espaço da igreja para adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, ouvir a palavra, é comunitário. Por isso que é importante o Ministério da Música ter essa consciência que ali é um ajuntamento do povo de Deus para adorar. Todos nós estamos juntos para adorar. Então a adoração ela tem que ser coletiva, não individual, pessoal. Tá? Adoração, o louvor, então, o Ministério da Música, através da música, tem que ajudar a igreja na adoração. A adoração tem a ver quem Deus é, os grandes feitos de Deus, falarmos sobre os atributos de Deus. Louvor já é diferente. Louvor tem a ver com gratidão, generosidade, oferta, né? Você está ali para responder e eu sou grato a Deus porque Deus me abençoou, sou grato a Deus pelo seu cuidado, sou grato a Deus pelo louvor. Através da música nós temos testemunho. Através da música, uma música pode cantar uma história bíblica, pode dar um testemunho para que aquela pessoa que está ouvindo seja edificado, declaração de fé. A gente vai falar mais sobre isso na parte de repertório, tá? A música pode ter confissão, onde nos leva a refletir sobre os nossos pecados, a pedir perdão. A música tem a palavra de Deus ministrada. Então, música não é só música. Música é importante olhar a letra, a teologia dela, o objetivo daquela música, porque também é através do Ministério da Música e de uma música bem colocada, uma música bem composta, espiritual, uma música que Deus inspirou, ela também deve conter a palavra de Deus, tá bom? Então, ficamos por aqui. Falamos sobre a missão e o Ministério da Música, tá bom? Até a próxima.